Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um estudo diário. Hoje, dia 20 de julho, hoje é meu aniversário, tá, gente? Então, hoje é mais um dia abençoado na minha vida, mais um ano abençoado na minha vida, né? Então, hoje vamos lá pro nosso preceito, pro nosso estudo diário aí. Ontem até vi aqui o título bem interessante, porque às vezes a gente pensa que nem tudo Deus criou, né? Mas tudo é criação de Deus. Tudo é criação de Deus e tudo tem uma função aqui no nosso mundo, tá bom? Vamos lá para nossa mensagens de otimismo. O talento não basta para criar um escritor. Por trás de cada livro deve existir um homem. Emerson. Olha só que interessante. O talento não basta para criar um escritor. Por trás de cada livro deve existir um homem. Que coisa linda, né, gente? Vamos ver aqui, dia 20 de julho, o que tem nesse preceito hoje pra gente estudar aí, né? A missão das bactérias. Certas pessoas pensam que foram vencidas pela bactéria, mas ela não causa danos ao ser humano. Todos os seres que se originaram de um único Deus, na sua imagem original, estão todos vivificando-se reciprocamente e não se matando. Em geral, as bactérias ou os micróbios são vegetais. Os vegetais são consumidos pelos animais, ou seja, se oferecem certa quantidade a eles. Em compensação, são uma espécie de vida que, através dos animais, consegue se proliferar, tendo suas sementes transportadas por eles. Assim, foram criados. Portanto, serem comidos por animais não constitui sofrimento para os vegetais, sendo sua própria missão. Então, o que eu falei para vocês, né? Tudo é criado por Deus e tem uma função aqui no nosso meio, aqui no nosso mundo, né? Então olha o que ele fala aqui. Certas pessoas pensam que foram vencidas pelas bactérias, mas isso, quando elas pensam isso, tá onde, gente? Na mente. É a mente que cria, né? Tem a conjuntivite bacteriana, tem a conjuntivite, aí tem vários tipos, né? Mas por quê? Porque a pessoa está naquela frequência da bactéria. Nossa, Cris, mas como que a gente consegue chegar na frequência? A bactéria, gente, ela não tem, eu lembro até do Hélio Couto falando, né, uma ameba não tem consciência, né? Você é uma ameba. Então a bactéria, ela não tem consciência. Então qual é a consciência superior que atrai ela? Você. Não tendo consciência, você acaba atraindo isso, assim como as doenças. Não existe doença, não existe imperfeição no mundo de Deus. Não existe. Os nossos pensamentos que criaram a imperfeição. Só que quando você tem a mente ligada a Deus, ligada ao espiritual, lembra que no preceito de ontem, o espírito domina a matéria? Então, quando você se conecta, quando você tá aí, né, é aquela luz, adorei essa analogia, então sempre eu vou estar falando, quando você é aquela luz, aquela colmeia, que tá emitindo aquela luz maravilhosa, forte, só pensamentos bons, né, só coisa maravilhosa, só amor, só vida de Deus, só harmonia, o que você vai atrair para você? Harmonia, amor, saúde perfeita, a beleza da vida de Deus, a prosperidade, a opulência. Agora, quando você tá lá com a sua colmeia, né, sintonizada na escuridão, na falta de luz, no medo, na rejeição, na falta de perdão, na angústia, na ansiedade, no medo da falta, na escassez, na dúvida, na insegurança, na incapacidade, o que você vai estar atraindo para você? Doença, escassez, morte, tristeza, depressão,
é o que você vai estar atraindo para você. Então, quando ele fala aqui, né, os vegetais são consumidos pelos animais, ou seja, se oferecem uma certa quantidade a eles. Então, tudo é uma cadeia alimentar. Não é o que você come, gente, que vai fazer mais conexão com o espiritual. Eu lembro de uma passagem de Neville, que eu estava lendo no livro dele, a história dele, e diz que quando ele chegou pro Abdullah, né, que foi o mentor dele, de vários grandes aí também, quando ele chegou pro Abdullah, ele parecia um velho, né, carrancudo, porque ele se privava aí de várias coisas aqui da vida, né? Então, por exemplo, de fumar, de beber, de comer carne, né? E fazia jejum, e fazia não sei o que, fazia não sei o que. E o Abdullah olhou para ele e falou assim: isso daí não faz diferença na sua vida. Isso são coisas que o homem colocou na cabeça das pessoas para dominar. E aí, quando ele fez a primeira viagem dele lá a Barbados, né? Ele veio todo feliz e o Abdullah já viu a diferença nele, porque ele tinha tirado todo aquele peso de que não podia isso, não. Isso, gente, tem que ser natural. Você não precisa se obrigar a parar de comer carne. Você não precisa se obrigar a parar de beber. Isso é uma coisa natural. A mesma coisa é natural para o Filho de Deus ser feliz. É natural para a vida do Filho de Deus acontecer milagres rotineiros. É natural para o Filho de Deus ter boa sorte. É natural. É natural. Então é natural você comer carne. É natural você comer vegetais. Agora, não é natural você adoecer porque comeu algo. Então isso é mental. Até uma passagem que eu li do Masaharu Taniguchi, que ele até fala aqui do doutor, né, que fala das doenças aqui, que as doenças são emocionais. E ele estava falando que ele foi visitar um médico numa seita, que ele sempre ia visitar para conhecer como que funcionava cada, né, seita lá no Japão. E ele fala que ele foi visitar esse médico e ele falou você vai tomar isso daqui, tem que parar de comer doce. Porque o doce faz isso. E ele era viciado, ele fala que ele era viciado mesmo em doce. E aí ele colocou na mente dele, toda vez que ele comia um docinho pequenininho, ele passava mal. Então ele internalizou que o doce fazia mal para ele. Quando ele tirou essa crença, que ele falou, não é possível. Quando ele tirou essa crença, ele voltou a comer doce e parou de ter dor de estômago. Olha só que interessante. Então tudo começa na nossa mente, tudo começa no nosso mental. Aqui, todos os seres que se originaram de um único Deus, na sua imagem original, que é a imagem verdadeira, estão todos vivificando-se reciprocamente e não se matando, reciprocamente e não se matando. Então, não é a comida que faz mal para você, não é a bactéria que faz mal para você, é você que internalizou, colocou a crença de que aquilo faz mal para você, de que aquela doença veio de tal bactéria. Não sei se foi no livro do Bruce Lipton que eu li, ou se foi em outro livro de biologia, que eu comprei 2 livros, né? Comprei o Biologia da Crença, que é do Bruce Lipton, e comprei um outro que é também Biologia da Crença, mas não é do Bruce Lipton. E aí ele fala que um biólogo, né, estava fazendo um estudo lá das bactérias, e ele falou assim, eu vou tomar esse copo de bactérias. Por quê? Ele queria provar que não é a bactéria em si que faz mal para você, não é ela que desenvolve a doença em você, é você a partir dos seus pensamentos. Ele tomou aquele copo de bactéria e não aconteceu nada. Por quê? Porque ele não tinha crença de que aquilo ia fazer mal para você. Então por isso que muitas pessoas prosperam,
porque não tem crença com relação a dinheiro. Não fica pensando que tem que trabalhar demais, não fica pensando que o trabalho é pesado, não fica pensando o que vai dar mais dinheiro ou o que não vai dar dinheiro. Eles vão e fazem. E o dinheiro vem, porque eles não têm crença com relação a dinheiro. Porque dinheiro é uma energia, o dinheiro ele vem para você, conforme os seus pensamentos com relação a ele. Assim como a doença chega em você conforme os seus pensamentos com relação à doença. Então é a mesma coisa, lembra lá, eu gosto de estar citando sempre o livro Pense em Riqueza, porque ele fala, né? Um pensamento de pobreza não tem como atrair riqueza. Agora, quando você começa a falar de riqueza, a falar de coisas bonitas, a falar de carro bom, a falar de dinheiro, a falar de prosperidade, a falar de abundância, o que você está mudando a sua frequência? Para a riqueza. Agora, quando você começa a falar, o salário tá ruim, a gasolina subiu, olha a vida como tá, meu emprego isso, pipi, o que é essa mentalidade? De pobreza, de escassez. O rico, ele fica mais rico por quê? Porque ele só pensa em riqueza, ele só pensa em beleza, ele só pensa em coisa linda, em coisa próspera. Ah, Cris, mas eu conheço muito rico que fala sobre isso, mas não está nele internalizado. É o sentimento. É o sentimento. Às vezes ele fala isso para ir atrás da manada. Ele fica pensando em como fazer mais, em como ele pode ajudar mais as pessoas, como ele pode contribuir mais para as pessoas. Entende? Então, esse é um pensamento de riqueza. Agora você fica aí lamentando, chorando, o que vai acontecer? Só vai atrair mais disso. Tua colmeia tá como? Pro lado da escuridão, né? Então, todos temos uma missão aqui, assim como a bactéria também tem a sua missão, assim como os animais têm a sua missão. Se você estudar aí, né, como que funciona a cadeia alimentar dos animais, eles não vão ficar pensando, eu tô comendo você, meu amigo querido, e agora eu vou me martirizar, eu vou me matar, eu já não sou mais um ser de Deus. Não, eles não têm consciência disso, eles fazem o que fazem. Então não é isso que vai fazer diferença na sua vida, tá? Pensa nisso hoje, seja leve, seja feliz, pense no seu bem-estar. Aos poucos, as mudanças que você quer aí, que você acha que vai fazer diferença na sua vida, né? Não quero comer carne. Ok. Não quero... Ok. Mas isso está sendo leve para você? Se não estiver sendo leve, não vai adiantar nada. Nada, porque cada vez que você pensar, você vai... eu não posso. Com aquele peso. Entendeu? Vamos ler mais uma vez aqui. 20 de julho. A missão das bactérias. Certas pessoas pensam que foram vencidas pela bactéria, mas ela não causa danos ao ser humano. Todos os seres que se originaram de um único Deus, na sua imagem original, estão todos vivificando-se reciprocamente e não se matando. Em geral, as bactérias dos micróbios são vegetais. Os vegetais são consumidos pelos animais, ou seja, se oferecem certa quantidade a eles. Em compensação, são uma espécie de vida que, através dos animais, consegue se proliferar, tendo suas sementes transportadas por eles. Assim foram criados. Portanto, serem comidos por animais não constitui sofrimento para os vegetais, sendo sua própria missão. Olha que interessante, uma coisa bem interessante para a gente pensar aqui, qual é a nossa missão, né? Eu não gosto muito de usar o propósito e até a missão, né, gente? Porque dá um peso aí, mas eu gosto de pensar como que o porquê, para que nós estamos aqui. Eu gosto sempre de estar pensando assim, né? Para quê? Por que nós estamos aqui vivendo? E aí, né, vem
a inspiração aqui. Nós viemos aqui para sermos felizes, para expressar cada vez mais a vida de Deus na nossa vida. Mas nós só conseguimos expressar a vida de Deus na nossa vida quando nós soltamos a toalha, quando nós penduramos a toalha, né? Gostei dessa analogia também, quando nós deixamos lá o nosso ego pendurado, né? Soltamos o nosso ego no chão e deixamos o Espírito, Deus, trabalhar em nós. E acreditamos com uma verdadeira fé na nossa vida. Tá bom, potências infinitas? Vou falar daquela coletânea de Neville mais uma vez, porque tudo isso que eu trago aqui para vocês do Masaharu Taniguchi, do Dr. Joseph Murphy, do Napoleão Hill, tá muito interligado, tá muito congruente, tá muito ligado, na verdade, com os ensinamentos de Neville, né? E uma curiosidade de Neville aí, quando ele começou a estudar com Abdullah, Dr. Joseph Murphy também estudava com Abdullah na mesma época de Neville. E além de tudo, gente, naquela época, os grandes empresários aí, Rockefeller, presidentes da época, também se consultavam com Abdullah. Uma curiosidade aí que poucos sabem, né? Então, olha a sabedoria deste homem e que passou os ensinamentos tanto para Neville como para o Dr. Joseph Murphy. Então, por isso que eu gosto tanto dele. E o Masaharu Taniguchi estudou com o Dr. Joseph Murphy. Então, olha a tríade aí maravilhosa que eu trago aqui para vocês, né? E os ensinamentos de Neville falam muito da Bíblia. Ele usa muita analogia da Bíblia que quebra muitas crenças na nossa cabeça aí, que a gente tem com relação a Deus, com relação à religião. Então, tira a gente dessa religiosidade. Entende o que eu quero dizer? Dessa prisão aí, desse Deus falso que colocaram, né? Deus falso aí na nosso subconsciente aí. Então, Neville quebra muito essas crenças aí. Por isso que eu falo muito dessa coletânea dele, O Despertar da Consciência. O link está aqui embaixo e você vai receber de 3 formas: digital, para você ler aí no seu celular, audiobook, que você pode estar ouvindo aí em qualquer lugar, limpando a casa, varrendo uma cozinha, limpando um banheiro, fazendo uma caminhada, um exercício, e o livro físico aí na sua casa. E de bônus, mais 3 palestras maravilhosas de Neville com várias técnicas. Tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você é filho de Deus e nasceu para ser feliz, nasceu para viver uma vida abundantemente próspera. Até amanhã, domingo, dia 21 de julho. Até lá!